Família é a base de tudo. E se essa base não for firme, sólida, como será? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um vídeo dessa série da Astrologia Explica para você. A astrologia revela, a astrologia resolve segredos ocultos por trás de todas aquelas questões de vida que a gente tem. Vocês podem estar ouvindo ao fundo, tem um sonzinho aí, talvez vocês não escutem, não sei. Mas hoje o vídeo também tem um pouquinho de família também. E o meu menino tá aí, tá descansando, tá dormindo um pouquinho, porque ele não tem dormido bem à noite com essas mudanças de clima. E tá tudo bem, a gente vai trabalhar aqui mesmo assim. E hoje, então, falar um pouco sobre essa base, família, base, a nossa infância, as nossas raízes. O que será que o mapa astral traz de explicação sobre esses assuntos? Se você já é daquelas pessoas que tem, caiu quase que meus scripts aqui, tem dificuldades de relacionamentos familiares, ou teve uma infância difícil, tem dificuldades hoje em relacionamentos e não tem a noção de que pode sim ter vindo da sua infância, algo que aconteceu lá no passado, que ainda está enroscado e que hoje atrapalha os seus relacionamentos, ou então você que tem aquelas pessoas que têm dificuldade em encontrar uma carreira, a dificuldade de se encontrar no mundo. Pode ser que essas respostas estejam nas tuas raízes, na tua base, nesse assunto de hoje, nessa casa do mapa astral. E que casa é essa que eu tô falando? Então hoje, para você que não sabe ou que já tem uma noçãozinha do que é um mapa astral, nós vamos falar hoje um pouquinho então sobre a casa 4. Mas como a gente não tem às vezes a noção do que as casas significam, é mais a gente buscar realmente as respostas. E então por isso que eu trago muito uma questão, uma dificuldade, um desafio, porque isso é mais fácil de vocês entenderem. Então, questões de relacionamento que parece que não dão certo, principalmente dentro do teu lar. Se você tem alguma dificuldade que lá da infância talvez você está replicando hoje, a casa 4 pode te explicar os motivos. Claro que a gente tem que olhar todo o mapa, que tem muita coisa lá dentro, muita coisa que explica, mas nessa casa que fala assim, nossas raízes, da nossa infância, dos nossos pais, geralmente o mapa aponta mais, nessa casa 4, mais ou o pai ou a mãe. Normalmente é assim que a gente olha, tá? E a casa 4 também é conhecida como a casa do fundo do céu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aí, ó. Ai, meu Deus. Vai lá. Casa 4. Lá, ó. O fundo do céu. Então, é como se fosse a nossa base, nossas raízes que nos levam, como se fosse uma árvore que cresce para o meio do céu, onde a gente vai se sentir bem profissionalmente, enfim, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas só para você que já tem seu mapa astral em mãos e tá aí está procurando respostas no seu mapa astral e às vezes não sabe por onde começar. E é por isso que essa série surgiu, para vocês saberem na prática aonde buscar as respostas, porque eu vejo que muitas pessoas fazem seu mapa astral com uma pergunta, uma questão específica, né? Faz o mapa astral natal inteiro, porém em atendimento lá na hora da apresentação buscam por uma resposta. E aí pegam todo o mapa e depois. Aí muitas vezes as pessoas não querem pedir para a pessoa que fez o mapa explicar novamente, porque, não sei, como é que eu vou falar isso? Tô com vergonha de ir lá perguntar, de tirar minhas dúvidas. E aí, fica aquela coisa assim, eu tenho o produto, eu tenho o mapa em mãos e não sei utilizá-lo. Então hoje eu tô trazendo mais uma vez esses vídeos dessa série, para que você sim possa ir lá no teu mapa astral procurar sobre esses assuntos.
E essa casa, ela pode revelar muito sobre você, porque, é como eu falei, é uma base. Então, muitas coisas que você viu na sua infância, muitas coisas que você viu dentro do teu lar, muitas coisas que você foi exposto nesse período, podem sim refletir na tua vida profissional, na tua vida amorosa, na tua vida financeira. Então, é uma casa muito delicada também. E aí, se você tiver apontamentos kármicos nessa casa, que mostram que você tem assuntos que não começaram agora para resolver, imagina, você precisa ter esse autoconhecimento, você precisa saber o que esses assuntos querem te explicar, o que esses pontos têm para você não ficar aí tentando caminhos aleatórios, mas saber exatamente o que significa cada assunto cada assunto que o mapa tem, então nesse seu mapa. Se o seu mapa tem tal signo, quando, por exemplo, nesse que eu trouxe aqui do mapa, nesse exemplo aqui, a pessoa tem 2 signos, então tem uma oscilação ali entre uma infância de um jeito e de outro. Ela tem também planetas que trazem outras informações e podem apontar mudanças na infância, podem apontar um monte de coisa que aconteceu. No caso aqui não tem apontamentos kármicos, mas se tiver apontamentos kármicos, que mostra que é sim um resgate kármico, que ela tem sim resgates nesses assuntos, que ela precisa sim cuidar disso com um olhar diferente do que se não tivesse. Precisa saber no teu mapa onde é que está. Então, se você tem o teu mapa em mãos, busca lá, olha, confere, pois se você tem algum assunto da sua infância e você está replicando hoje, busca saber quais são os signos que estão nessa casa e quais são as forças dele, tenta entender as fraquezas e tenta entender o que esses assuntos te trouxeram como base para que você possa, sim, fazer as suas escolhas agora em diante. Pois sem ter esse autoconhecimento, sem olhar para dentro, sem buscar essas respostas, não tem como você seguir adiante deixando assuntos pendentes para trás. Então é muito importante que você que está aí com dificuldade financeira, dificuldade profissional, dificuldade de relacionamentos, tem brigas dentro de casa hoje, tem até dificuldades em se relacionar com a sua família, busca lá a casa 4 e olha o que está sendo pedido lá para você. O que você combinou fazer nessa vida? E outra coisa muito legal também, muito importante, é que às vezes, quando a gente não sabe muito bem o que fazer com aquelas informações, ou não encontrou exatamente no teu círculo familiar, mãe, pai, irmãos, ou o círculo que você tem agora, esposa, esposo, filhos, saiba que também pode ser que venha um pouquinho mais longe dos seus avós, bisavós, que podem sim estar nessa casa também, como base, como raízes, né? E se você não conhece muito a história da família, dos seus antepassados, você pode buscar alternativas para entendimento, para mudar essa repetição de padrão, ou para você virar mesmo um imã de atrair coisas boas, ao encontrar a sua carreira, a sua profissão ideal, que você realmente vai gostar, porque às vezes a gente está repetindo padrões dos pais ou dos avós, que vem repetindo de geração em geração, ou a gente está no extremo contrário, tentando fugir de uma maneira de não querer repetir nada por algum motivo que aconteceu na sua infância. E aquilo causou um trauma muito grande. Então é muito relativo o signo ou signos que estão nessa casa e o que eles trazem para você. E principalmente o que você passou.
Então, a tua história, a tua infância, tuas raízes, da onde você veio, quais são as forças que você tem para te nutrir. Porque uma árvore precisa ter raízes fortes para ser grande. Então, você precisa também olhar para as suas raízes, para saber o que tem lá, quais são os pontos fracos, pontos fortes, para que você possa sim crescer na vida. E às vezes a gente acha que, eu tenho dificuldade de dinheiro, dificuldade financeira, não consigo fazer dinheiro, um monte de coisa assim, eu não consigo me encontrar na profissão, e não imagina que na casa 4 também pode estar tendo essas respostas. Pois não é comunicado isso. Não, casa 4 é família, acabou. Porém, a gente precisa ser nutrido também para ir para o mundo. A gente precisa ser nutrido de inúmeras, como eu posso dizer, muitas das coisas que estão acontecendo na tua vida hoje, como, por exemplo, as crenças. Eu queria achar outra palavra, mas não... É aquelas coisas que você acredita, as coisas que você te colocaram lá na infância, você via ou você ouvia, às vezes até falavam para você de um jeito, mas faziam de outro. E queira ou não queira, aquilo vai ficando incutido na tua mente. E às vezes a gente nem percebe o quão poderosas elas são. Às vezes a gente não percebe e tá replicando coisas dos pais, coisas dos avós, às vezes até mais longe. Às vezes a gente não percebe o quanto a gente já é mais nossos pais do que nós mesmos. Porque a gente viu, a gente vivenciou, a gente sentiu na pele e aquilo marcou. Aí na infância, na adolescência, por exemplo, que vem aquela fase de rebeldia, a gente pensa assim, eu não quero, não vou ser igual a eles, não gosto disso, não vou ser assim. E aí quando chega a fase adulta, tá lá você com muitos e muitos e muitos e muitos padrões repetitivos dos teus pais, dos teus avós. Mas eu não tive pais, não tive avós. Pode ser que você está repetindo o mesmo sentimento daquelas pessoas que você nem conheceu. Então, o quanto é importante você saber o porquê das suas raízes serem assim, ou por o motivo, qual é a lição oculta por trás da tua história, aonde você consegue encontrar as tuas forças para você seguir para a tua missão aqui na Terra, para que você possa assim evoluir, crescer. Se você olhar bem antigamente as pessoas, se pegar a história, aí perceba quantas vezes os filhos deixavam terras, por exemplo, muitos imigrantes da Europa que vieram para o Brasil e deixaram as famílias para trás. E aí você pode estar pensando assim, nem conheço toda a minha família, toda a minha história, mas pode ter certeza que muitas coisas passaram de geração em geração, sendo repetidas até por uma força maior, e que é o sistema, né, o sistema familiar. Então, é muito interessante que você busque se conhecer, saber como é que são as suas raízes, como é que foi a tua origem, quem é que veio antes de você, para que você possa, assim, se nutrir dessas raízes que vêm da tua família, que você possa, sim, pegar o bem mais precioso que você ganhou da sua família, do seu pai e da sua mãe, que foi a vida. Então, quando você consegue olhar para a tua história e saber que não importa o que aconteceu, que você busca o autoconhecimento, sim, você busca entendimento, sim, mas para você criar a tua história, para que você possa fazer escolhas
sem apenas seguir instintos, sem apenas seguir padrões repetitivos. Então é muito interessante que as pessoas busquem autoconhecimento. Que você que está aqui me ouvindo, ou você que sabe alguém que tem alguma dessas dificuldades, algum desses desafios, que vocês possam sim compartilhar com elas esse vídeo, que vocês possam se enxergar nelas com essa mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque é muito importante a gente saber da nossa origem, é muito importante saber no mapa astral o que fala das nossas raízes, para que a gente possa pegar do melhor que é a vida e crescer, evoluir como ser humano. Porque esse é o fruto que você vai dar, como toda a nutrição que você já ganhou e continua ganhando, que é o dom da vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um vídeo dessa nossa série. E a gente vai continuar colocando assim que a gente consegue mais vídeos aí pra vocês acompanharem, tá bom? E vão lá, se você não fez seu mapa ainda, entre em contato comigo. Me escreve aqui embaixo, procura aqui, eu tenho um Instagram aqui embaixo, é só você ir lá pra entrar em contato comigo. No Instagram tem um link pro WhatsApp, então fica mais fácil também a gente conversar, bem tranquilo, tá bom? E se você não consegue, escreve aqui embaixo que também a gente entra em contato também. E aí a gente vai conversando pra você que não sabe ou gostaria de saber mais sobre a sua origem, sobre as suas raízes, sobre essa força toda que você tem, e se você não sabe que tem, precisa descobrir que tem, para ir pro mundo, para ser tudo que você nasceu para ser, para que você seja você em essência, para que você consiga dar bons frutos, né? Até mais, gente. Tchau!